Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo hoje eu vou ensinar para vocês como eu estudei por questões e passei no meu concurso, no concurso que eu tinha o objetivo de passar. Qual seja o concurso da aeronáutica, no qual eu passei após algum tempo de estudo. Beleza, você está interessado nisso? Você está interessado nesse assunto? Tá, eu estou disposto aqui a vir te ajudar. Só te peço o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e faz, olha, quer saber? Quer que eu te ajude ainda mais? Vai lá no Instagram, porque lá todos os dias eu trago caixinhas, eu respondo DMs, falo com todo mundo que vem falar comigo. O pessoal comenta foto, comenta post, comenta story, tudo. Eu tiro todas essas dúvidas, tá? Você está interessado em ter um aparato ali de tirar mais dúvidas, quer ter um acompanhamento melhor? Então, vai lá no Instagram, tá? Eu também estou com uma comunidade gratuita no WhatsApp, onde eu posto tarefas diárias, textos diários, não só de motivação para o estudo, não, mas para que você entenda qual o verdadeiro caminho de um aprovado, que é muito mais do que só sentar na cadeira e estudar, tá bom? Se você tiver interesse em entrar na sua comunidade, totalmente gratuita, para que você esteja lá conversando com pessoas, para que você esteja cumprindo tarefas diárias, aprendendo ainda mais, então faz o seguinte, vai lá no Instagram, comenta, curte minha última postagem, e me chama na DM falando, estou interessado em entrar na comunidade, que eu mesmo vou estar te enviando o link dela, tá bom? Mas vamos para o que realmente interessa, tá? Beleza. Como eu estudei por questões. Desde já, eu vou falar o seguinte para vocês, estudar por questões, e eu estou falando de estudar somente por questões, tá? Questões, todo mundo tem que fazer, tá? Fazer questões, assim que vê a teoria e fazer questão tal, isso aí todo mundo, sem exceção, tem que fazer, ok? Não existe essa de ver teoria, só ler PDF e depois de fazer questões. Não, isso não existe. Viu teoria, leu o PDF, vai fazer questões, beleza? Mas aqui eu estou falando no estudo só por questões. E esse estudo aqui, só por questões, não é todo mundo que está apto para fazer. Pô, João, então só os grandão estão aptos para fazer, por isso que você fez. Não, não é isso. Vou explicar para você quem está apto e quem não está apto para fazer um estudo somente por questões. Como é que funciona? Olha, quem não está apto para fazer é o seguinte, se você está começando a estudar agora, se você está até mesmo pegando a base, se você está pegando a base agora, por exemplo, ou se você já sabe algumas matérias da base, mas ainda não sabe da matéria avançada, por exemplo, sabe a matemática básica, sabe somar, tal, subtrair, dividir, mas não sabe a matemática do ensino médio, avançada, diga-se o mesmo para física, por exemplo, português, tudo isso. Então, o estudo por questões, somente por questões, não é para você. Se você está começando agora, se você está lendo PDFs e tal, o estudo somente por questões não é para você. Pô, João, meu concurso é daqui a 2 meses. Eu ainda não sei nada, mas me disseram que questões vão alavancar meu nível. Questões vão me fazer ir do zero ao avançado em pouco tempo. Somente por questões não é para você. Esse método somente por questões não é para você. Pô, João, como assim? O estudo somente por questões, pessoal, é um estudo de aprofundamento. É um estudo onde você vai utilizar uns conhecimentos que você já tem para aprofundar, para aperfeiçoar. A prática leva à perfeição. Praticar muito leva a uma perfeição de uma forma mais intensiva, de uma forma mais rápida, porque você está fazendo aquilo ali de uma forma mais intensa, em um período de tempo mais curto. Então, é provável que, se você aumenta os passos em uma caminhada, é normal que você vai chegar no seu objetivo de uma forma mais rápida. Assim também, se você está fazendo muitas questões, você faz muitas questões, você vai chegar na apreensão daquela matéria de uma forma mais rápida. Mais rápida com relação ao quê? Com relação àqueles que não fazem tantas questões assim, tá? Mas é o seguinte, para estudar somente por questões, você já precisa ter a teoria. Esse é o erro que muitos hoje estão cometendo. Pô, João, como assim? Muitas pessoas hoje começam a estudar por questões, vão estudar por questões, sem saberem a teoria, sem terem visto a teoria ainda. Então chegam lá, viu algum vídeo na internet, viu algum vídeo no YouTube, algum guru, algum coach falando, alguém dizendo que, não, vai estudar por questão. Não precisa ver a teoria não, tu aprende a teoria nas questões. Cara, isso não funciona dessa forma, tá? Se tu vai querer aprender a tua teoria somente por questões, é o seguinte, o que vai acontecer é que tu vai assim aprender alguma parte da teoria, mas tu não vai aprender a teoria completa. Tu só vai aprender a resolver determinadas questões que caiam naquele assunto.
Então vamos lá, tu começa a estudar somente por questões, sem ter pegado teoria nenhuma. Aí vai começar a fazer várias questões e tal. Beleza, beleza, beleza. A única coisa que vai acontecer é que tu vai aprender a resolver aquele determinado tipo de questão. Se lá na tua prova, se lá no teu concurso, lá no teu vestibular, vier outro tipo de questão, com algum outro conceito, tu já não vai mais conseguir. Porque não foi esse conceito que tu trabalhou lá nas tuas questões. Entendeu? Então, não tem como você aprender somente por questões. Somente, sem teoria nenhuma. Não, ok? Não caia nessa. Então, como que se estuda somente por questões? Primeiro tem a teoria. Primeiro você tem que ter a teoria. Tá? Primeiro você vai ver a sua teoria. Primeiro você vai frisar o seu resumo prático, sempre lembrando isso para vocês. Então, frisar o resumo e tudo mais. Sempre dando atenção a uma revisão organizada, tá? Organizar as suas revisões, eu sempre fiz isso. A revisão é a oração do estudante, é a oração do concurseiro. É muito importante. Tá? A revisão é a coisa mais importante que o concurseiro, um estudante sério, vai ter. Você precisa ter um bom método de revisão. Tá? Já pede aqui nos comentários se você quer que eu traga para vocês um método bom para revisar, de revisão. Tá? Mas, então você precisa ver a teoria, você precisa organizar os seus resumos práticos, organizar as suas revisões, e então, quando a matéria já estiver bem encaminhada, aí é que você consegue estudar por questões, somente por questões. Né? É claro que você já vai estar fazendo questões após as teorias e tal. Como foi que eu estudei por questões para passar no concurso da aeronáutica? Eu não utilizei esse método de estudo por questões para todas as matérias. Não. Eu utilizei esse método de estudo só por questões para algumas matérias. Quais? Matemática e português. Tá? Então, eu utilizei esse método só por questões para essas duas matérias. Por quê? Porque eu ainda estava vendo teoria de inglês, então não tinha como eu fazer só questões. Eu precisava ver a teoria de inglês e física que eu estava pegando do zero para o concurso da aeronáutica. Então eu não podia estudar só por questões, eu estava pegando ele do zero. Então, mas matemática e português eu consegui fazer esse método. Por quê? Porque eu já tinha visto toda a teoria. Algumas coisinhas ou outras, confesso para vocês, eu ainda não tinha visto de matemática. Por exemplo, estatística. Aliás, é engraçado falar, eu não estudei estatística para o meu ano da aeronáutica. Mas as questões que eram de estatística, eu acertei só por conhecimentos gerais. Só por conhecimentos gerais mesmo. Mas eu não estudei estatística para o concurso da EA. Pô, João, por que tu não estudou? Não é importante. Não, então você não indica estudar? Não, não estou falando nada. Estude estatística para EA. Sempre cai, sempre está caindo. Eu não estudei porque, pô, eu tinha pouco tempo. Então eu precisava focar em outras coisas. Eu tinha só física do zero, estava trabalhando muito. Então eu não podia me permitir estar vendo ali tanta teoria assim. E teoria difícil, que estatística eu acho difícil. Né? O que cai ali na EA são conceitos muito precisos, são conceitos muito pontuais. Eu acho um pouco complicado, tá? Mas, então, em matemática eu consegui fazer esse estudo só por questões, né? Nessas exatas matemática eu consegui fazer esse estudo porque eu já sabia, né? Eu já sabia matemática, eu já sabia as matérias. Então, o que era que eu fazia? Eu estudava matemática, por exemplo, dia sim, dia não, ou um dia sim e 2 dias não, né? Eu já era bom em matemática, então eu consegui fazer isso. E entrava em algum PDF de questões, ou procurava questões na internet mesmo, no YouTube, no Google, pedia a algum amigo, algum PDF de questões e tal, ia na biblioteca e pegava livros de matemática e ia fazer questões. Fazia questões. Né? E para ter um controle do que eu estava vendo, eu sempre tentava colocar na minha mente, pô, hoje aqui eu vou fazer questões de matemática e eu vou fazer de funções. Então, eu fazia questões de todas as funções. Fazia muitas questões. Pô, chegava outro dia e eu tinha um controle disso. Eu sempre organizava, eu sempre escrevia, bloco de notas e tal. E quando chegava, pô, vou estudar matemática de novo, depois de 2 dias. Tá, beleza, hoje eu vou fazer mais questões de matemática. Vou fazer o quê? Hoje eu vou pegar geometrias. E aí eu via no que eu estava pior. Ia fazendo questões de geometria plana, geometria espacial, fazia ali uma geometria analítica. Aí eu via que eu estava ruim em hipérbole, eu via que eu estava ruim em cônicas. Aí na próxima, né, eu disse, pô, cara, agora eu vou fazer questões de cônicas que eu vi que eu tô ruim. Eu deixava organizado isso. Então é importante que você tenha a sua organização. Muitas pessoas, por mais que já tenham a teoria, vejam só, já tem a teoria e aí vão fazer o método de questões. Beleza, vamos lá, vamos se aventurar nesse método de questões. Mas acabam não tendo organização. E aí vão fazendo questões atrás de questão atrás de questão, todo dia vai questão atrás de questão e não organiza. Não tem organização. E aí quando chega lá na frente, passa-se 1 mês, 2 meses, tem algum assunto que ela deixou de fazer questão. E aí, pô, acabou caindo no esquecimento aquele assunto. Acabou ficando ruim naquele assunto. É um assunto importante, por exemplo. Então você tem que ter um controle, uma organização do que você está vendo para não deixar nenhum assunto para trás. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter consciência no seu estudo. Então sempre organize o seu estudo, tá?
Em português, a mesma coisa. Só que em português eu sempre pegava os conteúdos de vários, sabe? Por exemplo, pô, hoje eu vou estudar fonética, por exemplo. Não, hoje eu vou estudar fonologia, sei lá. Então eu colocava, vou fazer questão de formação de palavras, questão de substantivos, classificação de substantivos e tal. E fazia aquilo ali, entendeu? Eram minhas metas. E eu fazia questões daquilo ali. Quando eu via que eu estava ruim em alguma matéria, era a mesma coisa. Eu anotava. Olha, então quando eu for fazer mais questões de português, eu vou fazer questões desse assunto aqui em específico, porque eu estou ruim. Por exemplo, classificação de substantivos. Pô, substantivo biforme, uniforme, comum, dois gêneros e tal, era uma coisa que eu sentia muita dificuldade. Então eu precisei fazer mais questões até que eu consegui frisar. Outra coisa, processo de formação de palavras. Eu tinha um pouco de dúvidas ainda, adjetivos compostos, substantivos compostos, então precisei fazer mais questões desses assuntos. É comum que você faça mais questões daqueles assuntos que você é pior. As questões aí, nesse sentido, as questões vão te ajudar muito. Fazer mais questões daquilo que você está ruim. Né? Como eu já falei, a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você pratica determinado assunto, melhor você vai ficar nele. Tá? Então, vejam bem, você já sabe a teoria? Você já tem ali os seus resumos no jeito? Você já está ali, pô, com as suas revisões caminhando bem, você já sabe a teoria, você já está tranquilo? Então dá para você fazer um método de questões bacana. Dá para você ir organizando, dá para você ir ajeitando. Não precisa fazer todos os dias o método de questões, dá para você fazer alguns dias da semana. Pô, alguns dias da semana eu vou estudar a teoria aqui e tal, e outros dias eu vou estudar só por questões essa determinada matéria, porque eu já estou bem. Então você consegue fazer isso. Eu acompanho algumas pessoas até os seus concursos, eu faço um acompanhamento individual. Claro, agora ele está com vagas encerradas, eu já estou com 2 e eu só abro 2 vagas mesmo. Mas eu faço acompanhamento com eles e o tipo de estudo que eu trago para eles, quando eles já estão num nível bom, é o estudo por questões, para nivelar. Tanto que eu estou fazendo isso agora, acompanhando um rapaz e tal, e vou fazendo isso. Então você precisa ter organização, você precisa ter uma direção para seguir, tá? E olha, para você conseguir fazer isso melhor, de uma forma mais apurada, você pode estar indo lá no meu Instagram, você pode estar colocando alguma pergunta lá na caixinha de perguntas dos meus stories, que vai te ajudar muito, tá ok? Eu ainda teria muito para falar sobre esse assunto, mas por hoje é só. Foi assim que eu estudei por questões para o meu concurso. Se você quiser saber mais, você pode procurar lá no Instagram, você pode procurar na minha DM, lá na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários do YouTube. Você está interessado em entrar na comunidade gratuita para conversar com o pessoal, para não se sentir sozinho nessa jornada de estudante, de concurseiro, de vestibulando? Então, manda um DM, curte lá minhas últimas publicações, que eu posso estar te adicionando lá na comunidade dos aprovados, nessa irmandade que está se formando, tão grande, tão bonita, tão bela, tão esbelta. Tá bom? Olha, fiquem firmes nos estudos, tá? Não vão se perder, não vão ficar com medo, não. Fiquem firmes nos estudos, vocês vão conseguir. Eu consegui, estou aqui para dar testemunho de minha vitória e eu quero que logo, logo vocês cheguem para mim falando que também conseguiram. Fiquem firmes, aqui está o Papo de Aprovado e eu estou com vocês sempre, beleza? Tamo junto.